Boa noite, irmãos. Mais uma quarta-feira, trazendo esse culto aí para sua casa. E é bom a gente já poder dizer que estaremos retornando para fazermos a ceia do Senhor de forma presencial. As autoridades já deram o seu ok e nós estamos aí nos programando para que no início de julho a gente já volte. Então já temos data marcada para retornar. E nesse tempo aí, está aí a nossa organização. Mas é bom nós podermos estar de novo juntos, embora de forma online, mas estamos juntos, como corpo de Cristo, e poder trazer essa palavra, a bênção sobre a sua vida. Vamos orar? Que aí após o nosso louvor, a gente retorna para poder ministrar a palavra do Senhor. Oremos então. Senhor Jesus, nós abençoamos esse momento e declaramos um culto à Tua presença. Tudo aquilo, ó Deus, que nós queremos nos expressar diante de Ti, nós o fazemos diante do louvor. Nós também ouvimos a Tua voz quando estamos recebendo a Tua palavra e queremos que seja mais um culto na Tua graça, na Tua unção, e que a ministração da Tua palavra e de tudo que há de acontecer nesse lugar possa chegar até o nosso espírito e nos abençoar. Nós oramos agradecido e abençoamos esse culto em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor. Vamos declarar que o nosso alvo continua e continuará sendo nosso Deus. Amém? Aleluia! Levanta do sofá. Se você quiser pular, dançar, você está aí na tua casa, assim como a gente está aqui na casa do Pai. Então fica à vontade. Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já queimei as fontes com passado. dos meus olhos. Meus olhos vejo o futuro, tudo novo se Você crê nisso que Deus fará tudo novo de novo? se faz. E o quê? Tira o pé do chão. E nessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme. Por quê? Eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Declare isso. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Estou subindo pra um lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho. Eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive E os meus pés e os meus pés estão no caminho. Estão no caminho. E nessa estrada o quê? eu não me desvio nunca Por mais. quê? Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Por quê?
O nosso o Senhor alvo é Ti, Senhor. Que alegria. O nosso alvo é Oh, Ti, que Senhor. alegria. Aleluia, Senhor. Aleluia. O Senhor é o nosso libertador. O Senhor é o nosso alvo, Senhor. Aleluia. Glórias a Ti, Jesus. E o Senhor se inclina para ouvir o nosso clamor. O Senhor tem ouvido o nosso clamor nesses dias. Aleluia. E do seu trono ele se inclina só para ouvir o meu clamor e me leva ao santo lugar, me cerca com seus cantos alegres e me preserva da aflição. É sempre assim.
Mais uma vez, boa noite, irmãos. Depois desse louvor, nós podemos aqui estar juntos para poder ministrar a palavra do Senhor e você que está chegando, receber aí esse nosso boa noite. Mas, irmãos, nós temos notícias boas, né, para dar com relação ao nosso retorno, com relação à nossa volta presencial. É claro que nós estaremos retornando nesse novo normal, porque há algumas restrições e tem algumas orientações que nós vamos passar algumas orientações agora. No domingo também vamos ter uma orientação maior a respeito de como vamos fazer. Bom, no dia 5 de julho nós teremos a ceia do Senhor, é quando nós estaremos retornando, mas pelo que tudo consta, são apenas 30% da igreja que vai estar voltando. Nós estaremos demarcando as cadeiras onde os irmãos poderão sentar. O ministério infantil não vai poder funcionar. Vamos pedir aos irmãos que, nesse momento, vamos evitar os apertos de mão, vamos evitar os abraços. Não é nem evitar, é não abraçar, é não apertar as mãos. Os irmãos, nós precisamos nesse momento agora, como eu estava falando, nos adaptar a esse novo normal. Obviamente que vamos precisar manter o distanciamento e o uso de máscara. Vamos pedir aos irmãos, aqueles irmãos que têm baixa imunidade, irmãos que estão fazendo tratamento, quimioterapia, pessoas que faz hemodiálise ou têm diabetes, pressão alta, enfim, essas circunstâncias, pessoas que têm bronquite. São algumas orientações. No domingo, nós vamos dar uma orientação maior, além dessas que nós estamos dando. Está sendo o nosso primeiro contato para dizer que no dia 5 de julho, no domingo, nós estaremos aqui com a ceia do Senhor, no culto de domingo pela manhã. Quero falar para os irmãos também que 2020, irmãos, estamos caminhando firme e forte nesse projeto de fazer de 2020 o ano da oração. Então, para que 2020 seja o melhor ano de nossas vidas, é necessário que nós estejamos na presença do Senhor, cumprindo essa direção que Deus está nos dando de fazer de 2020 o ano da oração. Eu confesso a vocês que eu estou muito feliz com o que está acontecendo na nossa igreja nesse período aí de pandemia, com relação à oração da madrugada, porque todo dia tem a oração da madrugada nessa igreja. Todo dia os irmãos estão orando, seja os Aneves, e eu tenho visto, por exemplo, casais. Olha, Paulo e Rita, Luciano e Patrícia, Mesquita e Irani. Eu tenho visto esses irmãos. Na verdade, o Luciano e Patrícia estão fazendo a oração da madrugada, mas não estão postando. Mas eu estou muito satisfeito em ver que está literalmente entrando dentro dos lares, dentro das casas. Todo dia tem oração da madrugada aqui na nossa igreja e eu fico muito feliz. Eu, a minha esposa, mas os diáconos e a esposa estamos também, de segunda a sexta, com a oração da madrugada. E o relógio de oração. Irmãos, assuma uma posição, coloque o seu nome no relógio de oração, para que nós possamos ver uma transformação substancial na sua vida, na sua casa, na sua família e também na vida da igreja, né? Com relação aos nossos dízimos e ofertas, nós de 9 da manhã a 1 da tarde estamos aqui de forma presencial para que você possa trazer o seu envelope, se você assim o desejar, ou fazer a sua transferência. Nós temos aí o Banco Bradesco, tem o Banco Itaú, que obviamente já é notório de todos que estão fazendo a sua transferência, mas a gente precisa dar ainda esse ok para que você possa fazer a sua transferência bancária ou então, obviamente, trazer o seu envelope presencial. Eu gostaria de fazer a oração pelos irmãos que fizeram o seu depósito, fizeram a sua transferência, os irmãos que durante a semana trouxeram o seu envelope, que estão aqui no gasofilácio. Nós vamos orar e abençoar. Senhor Jesus, nós abençoamos a vida de cada um dos teus filhos que tem honrado ao Senhor e honrado a tua casa, porque quando eles trazem uma oferta, estão sustentando missionários, estão sustentando a tua casa na oferta de missões, estão sustentando missionários e sustentando, Senhor, a tua igreja, através da voluntariedade de trazer a tua presença, os seus dízimos e as suas ofertas. Nós abençoamos a vida dos teus filhos, abençoamos os recursos da tua casa, pedindo e rogando aos céus que nos dê sabedoria para que possamos, ó Deus,
com a tua presença, poder te honrar, fazendo o uso adequado desses recursos. Nós oramos a ti e abençoamos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, pelas mensagens que você tem ouvido aí, que nós temos ministrado, obviamente que isso tem entrado no seu coração. As mensagens que nós temos feito aqui têm cumprido uma direção. Nós estamos fazendo desse ano o ano da oração, porque nós lançamos uma proposta de você fazer de 2020 o melhor ano da sua vida. Vários irmãos que enganjaram, que estão enganjados nesse objetivo, nesse propósito, têm verdadeiramente feito desse ano, até o presente momento, como o melhor ano de suas vidas. E isso tem sido muito gratificante, obviamente, não só para cada um dos irmãos, mas para o próprio pastor, que tem recebido de Deus essa direção e tem conduzido o rebanho para esse foco. E eu quero hoje, mais uma vez, irmãos, ministrar sobre a responsabilidade da igreja. Eu quero falar sobre a igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia era uma igreja de jejum e oração. E nós vamos discorrer sobre esse tema. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 13. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 3. Apenas esses 3 versículos nós estaremos lendo a Bíblia agora. Então vamos ler as Escrituras. Atos 13, 1. Diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio, de Cirene, Manaém, colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Verso 3. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Vamos orar? Senhor, nós fizemos a leitura da Tua Palavra. E agora, Senhor, queremos que o Teu Espírito Santo possa ministrar sobre nós as Tuas verdades, a direção que o Senhor está dando para essa igreja, possa encontrar corações receptíveis e o Teu Espírito fazer a obra. Nós declaramos abençoado a ministração da Tua Palavra nesse momento e oramos agradecido no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. No domingo retrasado, no dia 14 de junho, nós falamos sobre a igreja de Antioquia e a vida de oração do apóstolo Paulo. No culto de domingo agora, dia 21, domingo agora que passou, nós falamos sobre a igreja de Éfeso e o poder do Espírito Santo na vida do apóstolo Paulo. Nós vamos voltar a falar sobre essa igreja maravilhosa de Antioquia, que é a mensagem de hoje. A igreja de Antioquia foi uma igreja missionária. A igreja de Antioquia foi uma igreja que marcou a sua época. Assim como a igreja de Jerusalém marcou o seu tempo, assim como a igreja de Éfeso que nós ministramos, o poder do Espírito Santo veio de um modo sobrenatural, a igreja de Antioquia também foi uma igreja em que ela foi vista e ela é considerada como uma igreja que teve um potencial missionário. Então a igreja de Antioquia, ela surgiu, olha que curioso, a partir da perseguição que houve lá em Jerusalém. Com a perseguição, a Bíblia diz que somente os apóstolos continuaram em Jerusalém. E os demais, e os cristãos, e os demais, alguns foram colocados em prisão, outros fugiram, outros saíram, outros foram obrigados, por causa dessa perseguição, a ter que sair de Jerusalém. E a igreja de Antioquia é exatamente isso. Ela surge depois dessa perseguição. Ela foi fruto dessa perseguição que houve em Jerusalém. E o curioso é que anos depois,
o Paulo que ajudou a perseguir a igreja em Jerusalém, esse mesmo Paulo que se transformou depois no apóstolo Paulo, que na verdade nesse tempo não era chamado de Paulo, era chamado de Saulo, esse mesmo homem foi levado para Antioquia através de Barnabé. Barnabé, quando levou o Paulo, que na época era Saulo, para Antioquia, a igreja de Antioquia existia e, na verdade, era a igreja que foi formada por causa dessa perseguição. E que interessante, Paulo perseguiu os cristãos em Jerusalém, muitos dos que fugiram em Jerusalém foram para Antioquia e depois Paulo foi para a igreja de Antioquia. Eu acredito até que Paulo tenha encontrado lá em Antioquia algumas pessoas que fugiram de Jerusalém e que ele encontrou essas pessoas lá. Porque isso se passaram alguns anos até que Paulo fosse para a igreja de Antioquia. O capítulo 13 de Atos, foi o que nós lemos aqui agora, mostra, dando prosseguimento ao texto, nós vamos ficar só nesses 3 versos aí. Mas dando prosseguimento ao texto, o capítulo de Atos, o capítulo 13 de Atos, mostra a primeira viagem missionária, que foi a igreja de Antioquia que enviou a Paulo e a Barnabé. E os apóstolos, Pedro, Tiago, João, André, Mateus, Filipe, os apóstolos que estavam em Jerusalém, estavam recebendo notícias da igreja de Antioquia. Houve a perseguição em Jerusalém, passaram alguns anos, a igreja de Antioquia foi estabelecida, e essas notícias boas que estavam acontecendo ali em Antioquia, o que Deus estava fazendo ali em Antioquia, chegou essa notícia, ou essas notícias chegaram aos ouvidos dos apóstolos. O que os apóstolos fizeram? Pegaram Barnabé e mandou Barnabé até Antioquia para ver que igreja é essa, o que está acontecendo, de onde que essa igreja surgiu. Eles mandaram como um embaixador para verificar, ver o que está acontecendo e trazer as notícias. Barnabé viu, a Bíblia fala que a graça de Deus alegrou, ele viu a graça de Deus na igreja e se alegrou com o que ele estava vendo. Então ele deixou Antioquia e foi na cidade de Tarso procurar o então Saulo, que depois se transformou no apóstolo Paulo. Foi lá em Tarso, trouxe Saulo para a igreja de Antioquia. Então essa ideia de levar o Paulo para Antioquia foi Barnabé que viu aquele mover do Espírito Santo na igreja e foi lá chamar Paulo. E foi a igreja de Antioquia que revelou o Paulo para o mundo. Foi a igreja de Antioquia que enviou os primeiros missionários. Foi a igreja de Antioquia que fez o evangelho chegar pela primeira vez na Europa. E a igreja de Antioquia se transformou numa referência da sua época. Se tornou referência em ensino da palavra, porque Paulo, durante 1 ano ali, esteve ensinando poderosamente a palavra de Deus. Se transformou em intrepidez de pregação. Essa igreja tinha sede de almas, de salvação de pessoas. Era uma igreja de jejum. Tudo isso foi referência da igreja. Era uma referência de oração e era uma referência de ouvir o Espírito Santo. Então, algo muito interessante aconteceu nessa igreja. Foi o fato do Espírito Santo separar, olha que interessante, o Espírito Santo separou alguns homens compromissados com a obra, compromissados com o evangelho, e levou para a igreja de Antioquia, que foi a formação. Quem foi que levou esses homens para lá? Foi o próprio Espírito Santo. Através da perseguição, foi conduzido alguns homens de forma especial. Esses homens se encontraram, homens com sede de Deus, homens compromissados com o evangelho, compromissados com Cristo, compromissados com as escrituras, se encontraram onde? Em Antioquia, na cidade de Antioquia, onde se formou a igreja. Eram homens tementes a Deus, homens apaixonados por vida, gente de jejum e oração. E a igreja de Antioquia, como diz o texto que nós vimos, tinha profetas e mestres. Vamos ver o que essa igreja fez. Esse que é o ponto. Vamos ver o que essa igreja fez para que o Espírito Santo fizesse dela uma igreja tão especial. A igreja de Antioquia é considerada uma igreja que possuía uma potência missionária para a sua época.
Então, eu quero ler de novo o verso 1 e 2 de Atos, que diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Aí começa a descrever Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. O texto cita aqui 5 pessoas: Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e Saulo. 5 pessoas. O que chama a minha atenção é o verso 2, que diz que eles serviam ao Senhor e jejuavam. O que acontece? Eles serviam ao Senhor e jejuavam. Assim que esses homens viviam, era assim o comportamento da igreja, era assim que a igreja tinha esse foco. Por isso que a Bíblia fala que Barnabé, quando foi nessa igreja, enviado pelos apóstolos que estavam em Jerusalém, a Bíblia diz que Barnabé viu a graça de Deus na igreja e se alegrou. Foi quando ele foi buscar o Paulo. Então, por que ele viu a graça de Deus ali? Por que ele alegrou seu coração? Porque eram homens de jejum e de oração. Irmãos, uma igreja que é de jejum e de oração vai ter a graça de Deus. A Bíblia fala aí nesse verso 2 que eles serviam ao Senhor e jejuavam, e o Espírito Santo falou. Então, uma igreja que ora e que jejua tem a graça de Deus e o Espírito Santo de Deus fala. O nível de compromisso desses homens com a obra de Deus era um compromisso alto. Eram homens fiéis, eram homens que se dedicavam a Deus e amavam ao seu Deus. Nós sabemos que existem níveis de amor. Tem gente que pensa que ama o outro, mas na verdade ele ama a si mesmo. Porque amar as pessoas é incondicional. Deus ama, independente do que façamos ou não. Deus não guarda rancor quando uma pessoa se volta para ele e diz: Senhor, me perdoa. Deus não guarda rancor dos seus filhos quando chega para ele e diz: Senhor, eu estou arrependido. Porque Deus ama. Então Deus não guarda rancor com relação às pessoas. E tem pessoas que amam o outro, mas pensa que ama o outro. Se o outro não estiver do seu jeito, ele não ama o outro, na verdade ele ama a si mesmo. Porque se a pessoa não estiver do jeito que ela quer e de que ela gosta, ela está amando a si mesma. Tem que ser igual a mim para eu te amar. Tem que fazer o que eu quero, o que eu gosto, a forma como eu vivo. Se não for da forma que eu vivo, eu não te amo. Então, na verdade, a pessoa só ama o outro se for igual a ela. Então, ela não ama o outro, ela ama a si. Então, ela pensa que ama. Então, por isso que eu estou dizendo, eu quero construir um pensamento que existem níveis de amor. E tem pessoas que pensam que amam os outros, mas se pisa no calo ou se tem algum problema, ela não ama. Porque, na verdade, ela não ama as pessoas, ela ama a si mesmo quando consegue ver a si mesmo nas pessoas sendo igual ou semelhante a ela. E por um motivo muito simples, porque o verdadeiro amor é aquele que envolve sacrifícios. Então, para amar as pessoas envolve sacrifício. Amor e sacrifício andam juntos. Não existe amor sem sacrifício. Como é que eu sei que eu amo? Quando eu faço sacrifícios. Então, a única forma de mostrar um amor real é quando nós comprovamos esse amor com sacrifícios, com esforço, com dedicação, com atenção. Quando envolve sacrifícios, nós sabemos, então tem um amor verdadeiro. O amor real é aquele amor que tem entrega. É aquele amor que tem um custo. Pensa em Jesus na cruz. Não foi uma doação, não foi uma dádiva, não foi um presente para a humanidade. Deus não deu. Deu o quê? O seu amor. Mas ele tinha que provar que ele amava. Então ele fez um ato, vamos dizer assim, de loucura. Porque o amor loucura, o amor apaixonado, é aquele amor que que rompe o seu próprio sacrifício, que vai na contramão da zona de conforto. É aí que a gente vê que ama. Onde que eu quero chegar com isso?
é que esses homens amavam tanto a Deus que eles andavam na contramão do conforto. Irmãos, servir a Deus tem que andar na mão do seu conforto. Servir a Deus é um ato de amor. Você ora, é sacrifício. Você jejua, é sacrifício. Esse é um ato de amor. É isso que a igreja de Antioquia fez. Ela provou que amava o seu Deus quando orava e quando jejuava. Quando havia graça de Deus naquela igreja, porque havia amor verdadeiro, porque havia sacrifício ao seu Deus. O jejum era para quem? Para si, ou por causa de Deus, ou por causa do evangelho, ou por causa da igreja? Então esse é um ato de sacrifício, que é onde a gente vê que a igreja está, ou melhor, que a igreja não está andando na contramão do Senhor. Aqueles homens, eles eram verdadeiros homens de Deus, eram homens ativos e atuantes. Estamos falando de Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e Saulo. Estamos falando desses 5 homens que estavam ali na igreja. Então, eles puxavam a igreja. Quando Barnabé visitando a igreja, que ainda não fazia parte dela, mas estava visitando, quando ele olhou a igreja e viu a graça de Deus ali, irmãos, ele encontrou esses homens ali, que na verdade não eram somente os homens, ele viu a graça de Deus na igreja. Considerando que a igreja era formada das pessoas perseguidas, eram pessoas que não estavam dispostas a negar a Jesus. Por isso que elas foram perseguidas, que era muito simples, negava Jesus, continuava em Jerusalém, mas elas pagaram um preço de amor e sacrifício, deixando casa, deixando bens, deixando as suas propriedades para ir para outra cidade. Largaram tudo por amor ao Senhor. Elas não estavam dispostas a negar a Jesus, então o amor delas fez com que elas abandonassem e saíssem. Foram para Antioquia, e lá, essa paixão por Jesus levou a igreja a ser uma igreja de oração, levou a igreja a ser uma igreja de jejum. Realmente eles amavam a Deus, e mais, para provar que ama a Deus, precisa amar a casa de Deus. Por isso que eles serviam, como diz o texto, que nós lemos no verso 2 aí. Eles serviam e jejuavam. Eles serviam a Deus e jejuavam. Era um amor de entrega, era um amor que envolvia sacrifícios. Eles não serviam a Deus de fachada. Não é à toa que a igreja de Antioquia se tornou numa potência missionária. Eles eram apaixonados pelo seu Senhor. E essa paixão se refletiu em transformar em Antioquia numa igreja poderosa. A paixão deles pelo seu Senhor, a paixão deles pelo seu Deus, fez com que essa doação de amor, não um amor sem sacrifício, porque amor sem sacrifício não é amor. Amor precisa envolver sacrifício. Então, esse amor real, verdadeiro pelo seu Deus, que envolve sacrifício, começou a fazer dessa igreja uma potência. E é comum encontrar irmãos servindo a Deus sem paixão por Ele. Servindo a obra sem estar apaixonado pela obra. Servindo na casa de Deus sem dedicação à casa de Deus. Não é só servir, irmãos, mas é servir com paixão, com dedicação. Olha, nós vamos retornar, ok? Está bem perto de retornarmos. Como que nós vamos retornar? Sem amor? Sem paixão? Sem entrega? Irmãos, esse ano é o ano da oração. É o ano do amor ao Senhor. É o ano de entrega. É o ano de botar foco. Assim nós vamos conseguir fazer com que a graça de Deus, aqueles que chegarem aqui, um Barnabé desse da vida que entrar aqui na igreja, possa olhar para a igreja e ver a graça de Deus e se alegrar. Irmãos, isso é feito com um povo compromissado. Isso é feito com um povo que ora. Isso é feito um povo que jejua. Isso é feito diante de Deus com um povo que ama o seu Deus, um amor-sacrifício. Não é aquele amor eu amo, só fala e não tem atitude. Isso não é amor, irmãos. Não é amor verdadeiro. É um amor, é parecido com amor. É bem parecidinho, é bem pertinho de amor. Porque o amor real, ele precisa envolver uma entrega
não é só amor de palavras. Eu tenho observado que na igreja do Senhor Jesus Cristo, chegamos aqui em 2014, então eu não quero falar de 2014 para cá, eu quero falar de 2020 para trás. Eu tenho observado que ao longo dos anos, a igreja do Senhor Jesus Cristo está ficando sem trabalhadores. Curioso, né? Mas isso é conversa entre os pastores. A gente observa isso, os pastores falam sobre isso. Nos anos não muito longe, os irmãos que eram salvos, eles viam os obreiros trabalhando, viam pessoas do ministério infantil, viam pessoas trabalhando. As pessoas que eram salvas almejavam ser úteis na obra, estarem trabalhando na obra, estarem envolvidos em alguma coisa na casa do Senhor. São pessoas que sentiam atração por estar envolvido em alguma coisa, participava de um encontro de casais, quando voltava apaixonado e querendo trabalhar na obra. Irmãos, o tempo está passando, e a Bíblia fala que o amor de muitos se esfriaria. Até por Deus o amor está se esfriando. Porque aquele que ama a Deus não vai fazer o trivial, ele vai mergulhar, ele vai pagar um preço de dor e de sacrifício para servir ao Senhor. Lembra que os irmãos que estavam em Jerusalém, houve a perseguição, eles meteram o pé, porque eles não quiseram negar ao Senhor, deixaram tudo para trás. Olha o sacrifício, o quanto eles pagaram, simplesmente porque eles não queriam negar ao Deus que amavam. Hoje as pessoas aceitam Jesus e negam o seu Deus. No seu comportamento, na sua maneira de viver, na sua maneira de agir, na sua maneira de lidar com a sua esposa, com o seu marido, com o seu filho, com o seu patrão, com o seu empregado, com o dinheiro dentro de casa. O que a gente encontra são pessoas que querem o culto, obviamente, querem adorar a Deus, querem estar na igreja, querem o culto, mas não querem um compromisso de servir no culto. Querem o amor de Deus, sem dar o seu amor para Ele. São pessoas que falam 1 milhão de vezes: eu te amo, Jesus. São pessoas que repetem nos seus lábios, a sua boca diz: eu te amo, Senhor, eu te amo, Jesus. Mas esse amor não os move a ser servidores fiéis, apaixonados do templo. É um amor superficial, é um amor de palavras. Quando o texto bíblico diz que esses homens serviam a Deus e jejuavam, o texto está dizendo que ali, na igreja de Antioquia, tinham homens que amavam a Deus e amavam a obra de Deus. Por que diz que eles serviam a Deus e jejuavam? O que o texto quer dizer? Eles serviam a Deus e jejuavam. O que está por trás dessa simples sentença? Os homens serviam a Deus e jejuavam. O que quer dizer ali? Quer dizer que eles serviam a Deus e jejuavam? É que eles eram apaixonados por Deus, mas eram apaixonados pela obra de Deus, apaixonados pela casa de Deus. Homens de sacrifício porque jejuavam, homens de sacrifício porque oravam, homens de sacrifício porque se doavam. A linguagem que Deus entende, irmãos, desde o Antigo Testamento, olha, se você pegar o Antigo Testamento, qual é a linguagem que Deus entende? Qual é a linguagem que mais a gente vê ali no Antigo Testamento? É sacrifício. É a linguagem do esforço. Inclusive Mateus diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. O reino de Deus é tomado por esforço, não é sacrifício? Não tem que se pagar um preço? Aqui está o princípio bíblico da conquista. E curioso, irmãos, que o princípio bíblico da conquista é o esforço. Mas o princípio bíblico do sacrifício, o princípio bíblico do amor também é o esforço. Olha, o princípio bíblico da conquista é o esforço, é o sacrifício, é a dedicação. Ok. Mas o princípio bíblico do amor? Curiosamente, também é esforço, sacrifício e dedicação. Os dois princípios, o princípio bíblico da conquista e o princípio bíblico do amor, têm as mesmas características. Porque para você ter uma conquista, você precisa de esforço, precisa de sacrifício,
sacrifício e dedicação. E para você mostrar que você ama a Deus ou a alguém, é necessário também esforço, sacrifício e dedicação. Em outras palavras, o próprio homem consegue aferir o seu nível de amor por Deus e pela casa de Deus, olhando para si mesmo. Basta olhar para si mesmo que ele consegue identificar que nível de amor ele tem pela obra, que nível de amor ele tem pelo seu Deus, olhando para si mesmo, pelo seu nível de sacrifício. Em Jeremias 48:10 diz assim: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Maldito aquele que retém a sua espada do sangue. O que esse contexto, o que esse versículo quer dizer aqui? É que nós temos que fazer o que tem que ser feito. Maldito que fizer a obra do Senhor relaxadamente, quer dizer, não fez o que tem que ser feito. Aí diz, maldito aquele que retém a sua espada do sangue, porque esse texto está falando de luta, de briga, de travar uma guerra. Então, aquele que não usa a sua espada como tem que usar, aquele que não age, aquele que não tem atitude, é relaxado, porque não faz o que tem que ser feito. E na casa do Senhor é a mesma coisa. Se é para fazer o que tem que fazer, então vamos fazer. É isso que o verso quer dizer. A obra de Deus só vai crescer com filhos apaixonados, assim como a igreja de Antioquia cresceu. O que fez a igreja de Antioquia crescer? O que fez a igreja de Antioquia crescer é que eles serviam a Deus e jejuavam. Em outras palavras, serviam a Deus com sacrifício, com doação, com entrega. Isso fez a igreja de Antioquia se transformar numa grande igreja, porque ali em Antioquia tinham filhos apaixonados pelo evangelho. E a igreja que não cresce, a igreja que desliza, que patina, é a igreja que falta um amor verdadeiro pelo seu Deus. Quando falta amor pelo Senhor, como que uma igreja vai crescer? Só se vai crescer de um monte de pessoas que também não têm amor e paixão pelo seu Deus. A igreja de Antioquia se tornou uma igreja forte e exemplo de igreja missionária, porque aquela igreja tinha obreiros que serviam ao Senhor e jejuavam. Eram pessoas dedicadas e apaixonadas. Qual é a igreja que vai conseguir crescer? Se os obreiros dessa igreja fizerem a obra do Senhor relaxadamente, sem interesse de esforço, qual a igreja que vai crescer numas condições dessa? Aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente é porque o seu amor é relaxado. Não é um amor dedicado, não é um amor sacrifício, não é um amor apaixonado. É aquele que ama a Deus. Se der para amar, eu amo. O que eu quero dizer se der para amar, eu amo? Ah, se der para amar, se der para fazer, se der para fazer sacrifício. Não é assim. Não é assim. Isaías disse assim, o Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca, e com os seus lábios, me honra, mas o seu coração está longe de mim. Olha que coisa triste. Para chegar diante de Deus e honrar a Deus com os lábios é fácil. Agora, na hora do sacrifício, na hora de pagar um preço um pouquinho maior, na hora de se dedicar, porque irmãos, a igreja do Senhor é aquela que vai ser salva. O mundo vai perecer, tudo aqui vai ficar. O que é mais importante nesse mundo, a ponto de Jesus dar a sua vida, se Ele é o autor da igreja, se Ele é o consumador da igreja, se Ele é o edificador da igreja. Jesus chegou a dar a sua vida para construir uma nova ordem mundial. A sua igreja que vai ser arrebatada. Então, o amor de Jesus foi tão grande que Ele desejou ter um povo que tivesse a sua identidade. Qual a identidade de Cristo? A identidade de sacrifício, a identidade de cruz. Essa é a identidade da igreja. A identidade da igreja não é aquela que nada em dinheiro. Não é aquela que não tem esforço. A identidade de Cristo, a identidade da igreja, que é a identidade de Cristo, é amar como Ele amou. É perdoar como Ele perdoou, é agir como Ele agiu, é fazer o que Ele fez, é seguir os passos do Mestre. Essa é a postura da igreja, é assim que a igreja precisa caminhar. E o texto está dizendo que esse amor por Deus
É um amor mecânico e formal, porque ele conclui assim: mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste de mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Tem que fazer isso, então faz uma coisa maquinalmente, quer dizer, mecanicamente, no automático, não existe entrega. Então o que esse texto está dizendo é que esse tipo de amor mecânico e formal, esse tipo de amor frio, sem expressão de uma entrega real, é um amor de palavra, é um amor que não tem atitude para mostrar realmente que ama. Como uma pessoa vai conseguir arrancar do seu coração essa capa grossa de amor frio? Vamos lá. A gente identifica um problema, porque você pode medir no seu coração quanto você ama o seu Deus. Qual o teu amor? Qual o nível de amor? É o nível de sacrifício. Qual o nível de amor? É o nível de entrega. Esse é o nível de amor que você pode aferir sobre a si mesmo. Então, como uma pessoa, ela identificou que o seu nível de amor é baixo, que o seu nível de amor não tem tanta entrega, não tem sacrifício. Então, o que ela vai fazer para que essa capa, essa crosta de estar encobrindo o amor precisa ser retirado para que o amor verdadeiro possa nascer, vir à tona, para que esse amor frio, esse amor letárgico, esse amor insensível, esse amor mecânico pelo Senhor e pelo santuário do Senhor possa ser tirado. O próprio versículo que nós lemos em Atos 13:2 diz: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Quer dizer, servindo ao Senhor e jejuando, o Espírito Santo fala. Eles serviam ao Senhor e simultaneamente possuíam uma vida de consagração, de jejum. E servindo a Deus e jejuando, então, simultaneamente, enquanto servia a Deus, jejuava. Enquanto trabalhava na obra, jejuava. Enquanto estavam no santuário, jejuavam. Eram pessoas que tinham uma vida diante do Senhor. Qual a compreensão que podemos ter a respeito dessa informação? É que os obreiros dessa igreja eram pessoas comprometidas com o Senhor e com a igreja do Senhor. Elas eram comprometidas com Deus, porque elas serviam a Deus. E elas comprometidas elas eram comprometidas com a igreja do Senhor, porque elas serviam. E era comprometido com o Senhor, porque jejuavam. Então elas serviam a Deus e jejuavam. Então elas comprometidas com a obra, porque serviam. E era comprometido com o Senhor, porque jejuavam. Irmãos, sem comprometimento, a nossa vida vai passando. Aí daqui a pouquinho está com 40, 50, 60 anos, olha para trás. Minha vida valeu de quê no Evangelho? Qual foi a minha expressão de amor do Evangelho? O que eu fiz para o Evangelho? Fui para o culto? Dei o meu dízimo? Não, fui fiel no culto. Eu disse muitas vezes que amava o Senhor. O próprio João disse que a gente não pode amar de boca nem de língua, mas de fato e de verdade. Irmãos, tudo que tivermos no nosso coração, nós podemos alimentar para crescer. O sentimento, na verdade, qualquer sentimento ou qualquer desejo, quando são alimentados, eles crescem. O amor sendo alimentado, cresce. Mas a raiva sendo alimentada, cresce. A dedicação sendo alimentada, cresce. E o ódio sendo alimentado, também cresce. A paciência, quando é alimentada, cresce. E o ciúme, quando é alimentado, cresce. Qualquer sentimento ou qualquer desejo, quando é alimentado dentro de nós, cresce. Então, quando aqueles homens da igreja de Antioquia começaram a servir, a jejuar, o amor pela obra cresceu. Tem que começar, tem que sair, tem que tomar postura, tem que se levantar, tem que colocar a mão no arado. Sem vida de consagração, não teremos cooperadores dedicados e apaixonados. Sem vida de consagração, podemos ter até cooperadores, mas não são apaixonados. Sem vida de consagração, podemos ter até cooperadores, mas não são dedicados. Porque não amam a obra
não estão dispostos a fazer sacrifício pela obra. Se der para ir, eu vou. Se der para fazer, eu faço. Não faz o que tem que ser feito. É na base do se. Irmãos, essa não é a igreja. Esse não foi o amor que o Senhor te amou. O Senhor não te amou com esse amor. Ah, se der para salvar esse cabra aqui, eu salvo. Ah, se der, eu... Não. O amor do Senhor está diante de você para dizer: eu estou predisposto. É como se Jesus dissesse isso para você: eu estou predisposto a te perdoar, até por pecados que você não cometeu. Se cometê-los, eu estou disposto a te perdoar. É um amor doação, é um amor sacrifício, é um amor cruz, é um amor que sangrou. Quando nós amamos, mas não damos o nosso sangue, esse amor não tem força. Não tem força de mudança, não tem força de transformação. O amor que muda é um amor que está acompanhado de dor, de sacrifício, de entrega. O amor que transforma uma igreja, o amor que transforma uma vida, tem que estar acompanhada de sacrifício. Então eu amo a casa do Senhor, mas sem consagração, o seu amor não é ao nível que Deus merece. Não é um amor que se possa dizer: sou integral, sou íntegro, estou entregando o meu melhor para o meu Deus. Aqueles homens da igreja de Antioquia começaram a servir e a jejuar. E obviamente que o amor pela obra começou a crescer. Sem vida de consagração não teremos cooperadores dedicados e apaixonados. Interessante que o fundador da igreja missionária Kairos, o pastor Valdemar, ele já passou para o Senhor. Uma ocasião, ele indo na Nova Vida do Alcântara, ele falou uma frase que me impactou. E aquilo ficou, ruminando dentro de mim. Eu não saberia expressar em que ano que ele esteve na Nova Vida do Alcântara. Eu não sei, 15 anos atrás, 20 anos atrás, não sei. Mas há muitos anos atrás, o pastor Valdemar esteve lá e liberou uma palavra muito poderosa de evangelismo. Ele era diretor, na verdade, fundador da agência missionária Kairos. E ele disse a seguinte frase: o irmão que vive sem oração, a sua vida é embromação. Aquilo mexeu comigo. O irmão que vive sem oração, a sua vida é embromação. Essa embromação aqui significa aquela pessoa que enrola, aquela pessoa que adia, que protela, que procrastina, que deixa para depois. Então é uma embromação. A vida não acontece. Tem um potencial para acontecer, mas é vida arrastada, é vida agarrada. Então nós teríamos o seguinte entendimento: o cristão que vive sem oração, a sua vida é adiada. O cristão que vive sem oração, a sua vida é protelada, é empurrada com a barriga. O irmão que vive sem consagração, a sua vida não acontece, não flui. Falta a presença do Espírito Santo, falta o quebrantamento do Senhor, falta sensibilidade. Sem consagração, como ouvir o Espírito Santo falar? Eles serviam e jejuavam e o Espírito Santo falou. E eles ouviram. Pode até servir na igreja, mas a própria pessoa percebe que ela não flui. Uma pessoa que não tem consagração, que só vem na igreja, trabalha, cumpre a sua escala, ela pode até vir na igreja, mas a própria pessoa percebe que ela não flui, porque falta alegria no serviço, falta paixão, falta aquela essência, falta aquele quê a mais no seu coração. Servir a Deus sem consagração é aquela presença de um certo vazio. Sente um certo vazio, está faltando consagração, está faltando... Porque consagração, irmãos, está ligado a amor. Amor está ligado a sacrifício. Consagração é amor e é sacrifício. E quando nós vivemos sem fazer sacrifício para Deus, a gente sente que está vazio. Então, servir a Deus sem consagração, falta
falta não, é aquela presença de um certo vazio, é a presença de uma certa obrigação. Eu tenho que ir, eu tenho que cumprir escala. Na verdade, a pessoa que serve a Deus sem consagração fica dentro de um espaço chamado responsabilidade. Servir ao Senhor por responsabilidade, fazer as obras do Espírito por responsabilidade, fazer as obras para Deus sem estar movido pelo Espírito de Deus é muito pesado, é na base da obrigação e não do amor. Então serve a Deus, mas sem paixão, por responsabilidade. Não que a gente não tenha que ter responsabilidade, óbvio, não é isso. Mas eu quero dizer que está se trocando, substituindo. O amor leva a um sacrifício e a responsabilidade leva a um sacrifício penoso, amargo, difícil. Servir a Deus deve ser por amor, irmãos, por sacrifício apaixonado. O desejo de ser uma oferta viva no altar. Eu quero ser uma oferta viva para o meu Deus. Quando servimos a Deus sem consagração, sentimos que falta aquele peso de glória. E o serviço? A gente faz o serviço do Senhor e continua vazio. Não tem sentimento de realização. Faz o serviço. Volta para casa vazio, quando deveria voltar para casa alegre, cheio, porque serviu ao seu Deus, mas sem consagração. O vazio é permanente. Pode fazer o que for para Deus. É responsabilidade, não é amor. E quando nós servimos a Deus com uma vida consagrada de oração e jejum, tudo o que queremos é servir ao Senhor, mesmo que o custo de sacrifício seja alto. Quando o texto bíblico diz que havia naquela igreja de Antioquia profetas e mestres, e informa o nome das pessoas, interessante. Poderia dizer que na igreja de Antioquia tinha profetas e mestres. Espera aí. Mas por que fala de Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém, Saulo? Por que dá nomes? O que esse texto bíblico quer dizer quando expõe as pessoas, quando dá nomes? Havia na igreja de Antioquia vários obreiros que eram homens de Deus. Sabe quem? Fulano, Beltrano, Ciclano. Eram homens de Deus, homens consagrados. Não faz sentido citar nomes se não tivesse consagração, se não forem homens apaixonados. Para estar com o nome nas Escrituras, significavam que eles amavam o que faziam, serviam a Deus e jejuavam. E ouviam o Espírito Santo. Então, citar nomes é expor a quem ama. Havia na igreja de Antioquia vários obreiros, vários homens de Deus, consagrados ao jejum e oração, como, aí diz os nomes, homens que ouviam o Espírito Santo, como Barnabé, homens consagrados a Deus, como Simeão, homens que amavam a Deus com a sua paixão, como Lúcio de Cirene, e aí vai. Eram homens consagrados. E como eles eram obreiros na igreja, fiéis na obra, e tinham uma vida consagrada, aconteceu algo que era de se esperar, porque no seu devido tempo dá o seu fruto. Por isso, irmãos, continue com a sua oração da madrugada, vai. E você entra no relógio da oração, vai, mas espere o fruto, espere o momento. No seu devido tempo vai dar o seu fruto. Então, eles estavam caminhando em oração e em jejum. Obviamente que alguma coisa ia acontecer. Sim. O que aconteceu? O Espírito Santo falou. Quando serviam ao Senhor, quando nós servimos ao Senhor com a vida consagrada, o Espírito Santo fala. Servir a Deus sem ter uma vida consagrada é um serviço mais pesado, porque ouvir o Espírito Santo é mais difícil. E servir a Deus sem uma vida consagrada, presta atenção, servir a Deus sem uma vida consagrada, a disposição para o serviço na casa do Senhor é menor. A paciência para fazer a obra de Deus é menor. O sacrifício para caminhar a segunda milha é menor. E ouvir a voz do Espírito Santo, a chance também é menor.
A igreja de Antioquia foi uma igreja forte por causa da consagração. A igreja de Antioquia teve um corpo de obreiro forte que orava e jejuava. A igreja de Antioquia marcou a sua época como uma igreja de potencial missionário, porque ouviu o Espírito Santo. O verso 3 reforça o caráter apaixonado de uma igreja que ama desesperadamente o seu Senhor. Verso 3, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. O verso 3, então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Quem? Barnabé e Paulo. Antioquia era uma igreja que resolvia as suas questões com jejum e oração. Só em 2 versículos a gente vê jejum 2 vezes. Era uma igreja que resolvia o que tinha de resolver com consagração aos pés do Senhor. Vamos orar, vamos jejuar. Era a vida dessa igreja, por isso que o Espírito Santo falava. Não foi por acaso que se transformou numa igreja missionária. Não foi por acaso que se transformou numa igreja maravilhosa. Eu convido você, meus irmãos, a serem pessoas consagradas e a seguirem a proposta da sua igreja e do seu pastor, do que Deus está falando com você. Podemos dizer que Deus está falando conosco desde março de 2019, quando foi a primeira mensagem sobre oração aqui nesse santuário. Eu convido a vocês, meus irmãos, a enganjarem na sua vida de oração, fazer de 2020 o ano da oração, fazer de 2020 o melhor ano de nossas vidas. Enganjar na oração da madrugada, entrar no relógio de oração. Irmãos, seguindo firme na oração, é a minha palavra, é a minha proposta a você, porque estamos no ano da oração. E o meu desejo é ver essa igreja servindo e jejuando ao Senhor. Para o Espírito Santo falar. Nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo. Irmãos, vamos fazer essa caminhada de oração aí na nossa igreja. Continue com a oração da madrugada. Vamos lá, firme, firme povo, firme exército, firme soldados. Vamos, estamos juntos, caminhando juntos. Eu conto com você. Esse pastor está contando com esse exército. Está contando com o povo que ama o Senhor para pagar esse sacrifício. Para estar caminhando, dando as mãos ao seu pastor, para sustentar os braços desse pastor. Porque 2020 vai ser o melhor ano da sua vida. E se for o melhor ano da sua vida, vai ser o melhor ano da igreja também. Vê, o que Deus pode fazer aqui, nesse povo pequenininho. Eu quero orar pela sua vida. Você que está recebendo essa mensagem com esse gás todo e está dizendo, pastor, eu preciso, eu quero, mas eu ainda estou amando mais a minha cama do que a oração. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você também que está enganjado, que você possa receber essa oração e dizendo, Senhor, me fortalece, porque eu quero fechar esse ano orando, estando aos teus pés, na tua presença. Esse ano é o ano da oração da minha igreja e eu estou junto, estou agarrado. Vamos orar? Senhor Jesus Cristo, eu quero nesse momento liberar uma palavra de autoridade e de fé sobre a vida dos meus irmãos. E quero, Senhor, orar por aqueles que estão se debatendo e lutando com o seu interior para ter um tempo de oração. Talvez o fogo já pegou no coração, mas ainda não incendiou. O calor do fogo pegou no coração, mas não o fogo, propriamente dito. Mas já estão, Senhor, acalorados, prontos para a manifestação do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, eu ministro sobre a tua vida e declaro você de pé, amando o teu Deus, se dedicando ao teu Deus, servindo e jejuando ao Senhor. Em nome de Jesus, manifesta o teu poder sobre a vida dos teus filhos. Cuide de cada um deles, para que eles possam, ó Deus, entrar nesse projeto de 2020, ser o ano da oração nessa igreja. Em nome de Jesus, eu te abençoo, para que você seja o sacerdote da tua casa, porque a tua esposa depende das tuas palavras, porque o teu filho, a tua filha depende de você, porque você é a maior influência no teu lar. Eu te abençoo, homem de Deus, para que você possa dar as mãos à tua igreja, e nós
fecharmos esse ano como o melhor ano de nossas vidas. E te abençoo também. Você que está enganjado, que sinta-se animado, revigorado, porque você está no caminho certo. Eu te abençoo para que a força do Senhor, para que a força do Espírito Santo de Deus jamais falte à sua casa, ao seu lar, à sua família, ao seu coração, se levantando como homens e mulheres de Deus. Em nome de Jesus, eu te abençoo para a glória do nome do Senhor. Amém e amém. Eu tenho mais apenas um pequeno recadinho para dar para você. Se você é daqueles que diz assim, eu quando entro na presença de Deus eu não sei o que falar, você sabe que o seu pastor passou por isso. E eu ficava 30 minutos em silêncio dizendo, Senhor, eu estou oferecendo a Ti mesmo ao Senhor, porque eu não sei o que falar. Você sabe que o seu pastor já deu esse testemunho. Então, siga essa pegada. Fique na presença de Deus, Senhor, eu estou oferecendo a mim como sacrifício vivo e santo e agradável a Ti. Obrigado. Que Deus abençoe a tua vida. Obrigado a você, meu irmão, que faz parte desse corpo, que ama essa igreja, que ama a sua igreja. Uma boa noite a todos. Que Deus abençoe rica e abundantemente.